Noite de Santa Ceia, Dia dos Pais. Daqui a pouco nós vamos ceiar aqui, vamos participar da mesa, do pão, do suco, que apontam para o sacrifício de Jesus. Mas antes eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. O pastor gostaria que você estivesse, querido, sensível à palavra de Deus, você acolhesse no seu coração a palavra do Senhor. Porque eu e você devemos ser conduzidos pela palavra, amém? O Senhor, Ele deixou para nós um manual, que é a sua palavra. Quando você vai na loja, quando você compra qualquer coisa, Ele vem com um manual, para que você possa mexer naquilo ali, para que possa funcionar. E se você não segue as normas ali, o padrão, você vai estragar o equipamento, assim, o que for. E o Senhor deixou a sua palavra para os seus filhos, para a humanidade, para que esta venha caminhar de acordo com o seu querer. Por isso é muito importante eu e você ouvirmos a palavra do Senhor e praticarmos a palavra de Deus. E eu gostaria de ministrar nessa noite ao seu coração algo que o Senhor colocou ao decorrer dessa semana no meu coração. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. Irmãos, todas as referências que aqui eu colocar, nós vamos transmitir aqui no Data Show, para que você possa acompanhar também, se acaso você tiver dificuldade ali de manusear a sua Bíblia, esteja acompanhando aqui no projetor. Amém? Todos encontraram, glória a Deus, amém, irmãos? Vamos ler então. A palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Pai, eu me coloco diante de Ti nessa noite e peço que o Senhor me conduza aqui a transmitir essa palavra para a Tua igreja. Usa a minha vida, me dê sabedoria, autoridade, revelação, graça para pregar, Pai, a Tua palavra, Senhor. Eu reconheço, Pai, que sem Ti nada sou, e o quanto eu dependo da ação do Teu Espírito, o quanto nós todos que estamos aqui dependemos, Pai, da Tua graça. Por isso fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. É um dia especial onde nós abraçamos, presenteamos os nossos pais, nós honramos, mas todos nós sabemos que Dia dos Pais são todos os dias, amém? Dia dos Pais são todos os dias, porém é tirado esse dia em particular, para então celebrarmos essa paternidade, e assim é um hábito, um costume, onde nós celebramos. E muitas, irmãos, são as experiências que as pessoas têm com os seus pais. Eu não sei qual é a sua experiência que você tem com o seu pai. Muitos têm uma experiência com o seu pai maravilhosa. O filho cresceu, amadureceu e ainda ele conserva com o seu pai uma relação saudável. Ele tem intimidade ainda com o seu pai. Porém, nós sabemos que muitos, depois de crescerem, de amadurecerem, já não têm tanta intimidade com o seu pai. Depois que eles criaram uma independência, parece que agora eles têm a sua vida, e somente em dias como esses, eles procuram o seu pai. Outros, por outro lado, irmãos, nós sabemos que cresceram longe da figura paterna. São órfãos de pais vivos. Outros, por sua vez, nem pai tiveram. Foram criados pela mãe, foram criados em orfanatos. Irmãos, eu não sei qual é a sua experiência que está aqui nessa noite, e daqueles que vão ouvir essa mensagem logo amanhã, logo quando colocarmos no YouTube. Eu não sei qual é a sua experiência com o seu pai. Mas a boa notícia, querido, que eu quero dar para você nessa noite
é que quando Jesus veio na face dessa terra, Jesus ele não veio trazer para nós uma nova religião. Jesus ele veio apresentar o Pai. Quando Jesus esteve de carne e osso na face dessa terra, caminhando, andando, ele vivia na presença do Pai. E ele desejava passar para aqueles que ali estavam com ele esse relacionamento. O Pai, a paternidade. O que ele experimentava com o seu Pai é o desejo dele que eu e você experimentemos nos dias atuais. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 1 e no versículo 18, nós lemos João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A palavra do Senhor diz que ninguém conhecia o Pai. Foi o Filho, foi Jesus Cristo que conheceu o Pai e revelou o Pai. Nós lemos em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus que nos revela o Pai. Então eu e você precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus para conhecermos o Pai. E esse, irmãos, é o que nós observamos quando nós lemos os evangelhos. Quando você medita em Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vê a trajetória de Jesus, ele possuía uma poderosa intimidade com o seu Pai. Jesus ele vivia na presença do Pai. A intimidade, o relacionamento que Jesus tinha com o seu Pai, com o Deus Pai Todo-Poderoso, era tão grande, era tão poderosa, a ponto de uma certa vez, em João no capítulo de número 14, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz que Felipe chegou até Jesus e falou para Jesus: olha, mestre, mostra-nos o Pai, e isso será para nós maravilhoso, isso nos basta. Olha só o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha o relacionamento que Jesus tinha com o seu Pai, a ponto dele dizer que quem olha para mim, quem me vê, vê o Pai. Aqui está o Pai. Por que Jesus conseguiu falar isso, irmãos? Por causa da comunhão que ele tinha, do relacionamento com o seu Pai. E Jesus veio trazer para nós esse estilo de vida. Isso deve ser para mim e para você um estilo de vida. Que estilo é esse, pastor? De comunhão com o Pai, de um relacionamento poderoso com o Pai. Você percebe lendo a palavra de Deus que Jesus ele não se relaciona com Deus chamando de Deus, mas sempre de Pai. A oração do Pai Nosso ele já inicia: Pai Nosso. Essa é uma boa notícia para nós, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso, o Pai é seu, o Pai é desse que está do seu lado, é o nosso Pai, é o nosso Abba. E essa palavra Abba, quando você lê Abba, Jesus chamando Abba Pai, essa palavra no original é papaizinho. Esse é o relacionamento dele com o seu Pai. Imagina Jesus, o leão da tribo de Judá, chegando na presença do Senhor e papaizinho. Olha o relacionamento que ele tinha com o seu Pai. E hoje, quando nós chegamos na presença de Deus, como é que nós chegamos, irmão? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, não é assim? Soberano Altíssimo. Mas ele está esperando da minha e da sua parte isso: papaizinho. Papaizinho, papai. Esse é o relacionamento que Jesus veio trazer para a humanidade, apresentar à humanidade. O papai, o Pai, a qual ele desfrutava em todo o tempo. Jesus disse, um texto muito conhecido nosso,
que é João 14, versículo de número 6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E é um pouco sobre isso que eu quero falar ao seu coração nessa noite. Eu quero dar um tema, esta mensagem, que é Deus Pai. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. E eu quero dizer para você, querido, se você tem vivido uma vida órfã, você não conheceu o seu pai, eu não sei qual é a sua experiência, como eu falei aqui no início, eu quero que você saia nessa noite com esta convicção, que por meio de Jesus Cristo você agora tem um pai. Que você não está só e órfão, desamparado na face dessa terra, não! Ele se tornou seu pai. E nós devemos conhecer o coração do nosso pai. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo, queridos, veio trazendo as passagens para mim. Eu fui montando, escrevendo. O Senhor me levou em Gênesis. O Senhor me levou lá antes da queda. Porque o que acontece conosco hoje em dia? Por que não conseguimos nos relacionar com Deus como um pai? Não conseguimos usufruir essa intimidade, esse relacionamento com um pai amoroso? Porque no coração de muitos de nós tem culpa, tem medo, tem pecado. Muitos estão ouvindo talvez uma mensagem legalista, de punição, de condenação. Então quando ele olha para Deus, ele vê que sempre lá na sua consciência, no seu coração, tem uma dívida, tem um débito. Então ele não consegue se aproximar diante de Deus e ter esse abraço, esse relacionamento de pai para filho. Mas por meio de Jesus Cristo, irmãos, eu quero dizer para você, que por causa do sacrifício dele, os meus pecados e os teus pecados foram perdoados. Se nós pedirmos perdão para o Senhor e crermos na obra de Jesus, o Senhor vem e te abraça como um filho. Não há culpa e condenação para aqueles que passaram por Jesus Cristo. Eu e você temos a oportunidade de ter o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai, como nosso Abba. E quando eu meditava nisso, irmãos, eu destaquei aqui algumas características de Deus Pai, que se encontram em Gênesis, capítulo de número 1, 2, até o pecado, porque você sabe que lá em capítulo 3 de Gênesis houve a queda. Quando chega em Gênesis 3, você vê que Adão e Eva, eles estão no jardim, e eles desobedecem ao Senhor. E então, muitos ficam apegados ao pecado, ao erro, à dívida. Mas o que aconteceu antes de Gênesis 3? Lá em Gênesis 1, Gênesis 2, nós vemos um pai amoroso criando todas as coisas. E é aqui que nós vamos aprender algumas características. Então repita comigo: o meu Deus é Pai. Ele é o teu Pai. Glória a Deus, irmãos. Quem está comigo aqui nessa noite? Essa palavra vai mudar a sua vida. Essa palavra vai nortear a sua trajetória, se você guardar ela no seu coração. A primeira característica, irmãos, está no versículo de número 1, Gênesis 1, 1. Gênesis 1, capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Senhor criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nosso Deus Pai é criador. Repita comigo: o meu Pai é criador. Ele é criador. O Senhor criou todas as coisas. E pastor, isso aí eu já sei, pastor, já li Gênesis, já ouvi muitas mensagens falando de um Deus criador. A gente conhece. Mas querido, Deus, o nosso Deus Pai, Ele é criador. Ele é criador. E quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, eu quero chamar a sua atenção que quando Deus Todo-Poderoso, Ele vai criar as coisas, Ele não precisa de nada para trazer à existência. Não havia nada. Ele faz aparecer do nada tudo. Ele cria do nada.
Naquele momento não tinha nada para que o Senhor, o nosso Deus e Pai, pudesse se apegar para trazer à tona as coisas. Não, Ele cria do nada. Esse é o Pai que eu e você temos, o nosso Deus Pai. Ele cria do nada. Por que isso é importante para nós? Por que isso é importante na nossa trajetória, no nosso caminho? Porque quando nós olhamos e estamos passando diante de adversidades e situações difíceis, nós ficamos pensando como que Deus vai fazer. Você coloca diante de Deus as tuas crises, os teus problemas, e você fica ali medindo. Eu acho que o Senhor vai por esse caminho. Eu acho que o Senhor vai fazer isso. Mas para Ele fazer isso, Ele precisa disso. Irmãos, nosso Deus é criador, Ele cria do nada. Ele não precisa da ajuda do homem. Ele não precisa disso ou daquilo para abrir a porta, para fazer acontecer na sua vida, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é criador, aleluia. Esse é o Pai que nós servimos, Ele é criador. Ele sabe, Ele tem, Ele pode todas as coisas. E nessa caminhada, querido, nós começamos a levantar obstáculos. Nós somos muitas vezes incrédulos, e a nossa incredulidade coloca barreiras diante do Pai. A nossa incredulidade diz, Ele não tem como eu sair disso, eu não vou poder. E os temores vão acontecendo. Ele é criador, irmãos, do nada. Do nada Ele cria, do nada. Imagina, Ele só disse haja e houve. Ele fez separação, Ele fez aqui só com o poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. A palavra de Deus diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé nós entendemos do nada. O teu Pai é criador, glória a Deus. E Ele não precisa da ajuda do fulano, do ciclano. Ele não precisa daquilo, Ele faz. Ele pode, Ele consegue. Ele dá o jeito, porque Ele é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Nosso Pai é criador, aleluia. A segunda característica, meu irmão, que eu estava meditando, o Espírito Santo trouxe, é que o nosso Pai, o Deus Pai, Ele é um Pai de abundância. Repita comigo, meu Pai é um Pai de abundância. Esse é o seu Pai. Gênesis capítulo de número 1, versículo 29. A palavra de Deus diz, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Ali estava Adão e ali estava Eva. Aí o Senhor vem e diz para ele, olha, está vendo isso? É tudo de vocês. É tudo de vocês. Agora eu quero que você pare para refletir um pouco comigo aqui nessa noite. A variedade que Adão e Eva não tinham lá no paraíso. As cores, os aromas, os frutos. Imagina só a abundância que pairava naquele jardim para que Adão e Eva pudessem ali desfrutar. Se eu e você estivéssemos naquele dia, eu e você ia olhar e ia falar, para que isso é um exagero? Para que tudo isso é um exagero, irmãos? O nosso Deus, o nosso Pai é um Pai abundante. Esse é o Pai que eu e você servimos, é um Pai de abundância. É um Pai de exagero. Esse é Deus. Quando você vai lá no mar tomar banho e você olha aquilo é um exagero, né? É tanta água, olha o oceano, olha a grandeza desse Deus. Por quê? Porque Ele é abundante. Um dia nós vamos experimentar tudo na glória. Quando os nossos olhos abrirem lá, você vai ver. Nós vamos experimentar e vamos contemplar a abundância, a glória. Porque a Bíblia diz que a rua lá é de ouro. A rua lá é de ouro. E aqui na terra você vê os homens matando um ao outro por causa de ouro. Um ao outro por causa de R$2, por causa de um celular. Mas o nosso Deus é um Deus de abundância. Esse é o seu Pai. É um Pai de abundância.
E a palavra de Deus diz em João capítulo de número 10, versículo 10. Olha o que está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um Deus abundante. Ele é abundante. Ele não veio para que você viva uma vida, irmão, sabe? Naquela luta, naquele deserto. E eu não quero aqui dizer que a gente não vai passar por situações, porque a gente é maduro, aqui a gente sabe que tem as adversidades, que a gente está num processo de aperfeiçoamento, mas o nosso Deus é abundante. É um relacionamento poderoso com o Pai. Ele é um Pai abundante. Romanos capítulo 5, versículo 17, olha o que diz esse texto. Olha só: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Quem é esse um? Adão. Adão pecou e reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Abundância da graça e o dom da justiça, a justificação como um presente, dom. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Abundância da graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. Ele tem abundância de favor imerecido para a sua igreja, para nós. Ele tem abundância de graça. Oh, meus irmãos, nós precisamos, muitos de nós, mudar a nossa ótica concernente ao Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos mudar a nossa ótica, porque o pecado, queridos, a nossa indiferença, faz nós olharmos para o Deus Pai e ver um Deus mesquinho, um Deus carrancudo, um Deus que está com um açoite na sua mão para me ferir quando eu pecar. Mudemos a nossa ótica, amém? Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é um Pai abundante. Ele é um Pai abundante. E quando falharmos, irmãos, Ele não vai estar ali para enviar um raio sobre nós. Ele vai estar ali para te pegar pela mão, te colocar de pé. Filho, eu sou contigo, recebe graça, recebe justificação, recebe perdão. Vamos continuar. Esse é Pai. Ou quem é o pai que tem aqui quando o filho desobedece, dá um chute nele, manda ele embora de casa, não quer mais saber? Nenhum pai. A Bíblia diz: se os vossos pais que são da terra são maus, já vos dão boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ele é um Pai de abundância. O nosso Pai é Criador, o nosso Pai é abundante, o nosso Pai é todo-poderoso. A terceira característica está no capítulo 2, versículo 1 de Gênesis. A palavra diz assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Irmãos, se tu não conseguir ler, tu tem que fazer um exame de vista. Tá bom? Tá bom, irmãos? Ó, botamos aí, projetamos bem grande mesmo, para todo mundo ler a palavra de Deus. Se tu não tá lendo, tu não pode ir de carro para casa, viu? Não pode ir dirigindo. Queridos, o nosso Pai é todo poderoso. Ele criou e Ele acabou a obra. Ele acabou a obra. E que obra maravilhosa! Quem pode mensurar a criação? Quem pode, querido, olhar para tudo que foi criado, um universo, irmãos? Nós não conseguimos nem olhar para o sol, mas queremos olhar para Deus, queremos ver Deus. Mas tu não consegue olhar por 30 segundos para o sol, tu não consegue focar. Olha a grandeza. A palavra de Deus diz que quando Davi começou a contemplar a criação, isso foi pesado demais para ele, é alto demais, eu não consigo. A NASA, com todo o seu conhecimento e equipamento, não conseguem, porque Deus é todo poderoso. O nosso Pai é todo poderoso. Irmãos,
Eu e você precisamos desenvolver algo chamado fé. Algo chamado fé. Eu e você precisamos acreditar nesse poder. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele tem todo o poder e Ele não precisou da ajuda do homem para nada. Ele não precisou da ajuda dos anjos para nada. Ele começou e terminou a obra. E o incrível é que quando você lê Gênesis, na criação, você percebe que Deus cria o homem no 6º dia. O Senhor terminou toda a obra até ao 5º dia. Ele já criou o homem para o homem não palpitar, né? Para o homem não dar palpite. E no 7º dia ele descansa. Para você ver que o primeiro dia do homem é o dia de descanso de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Dependam de mim. O Senhor está dizendo, olha, Adão, eu te criei aqui no 6º dia, mas tu está criado, olha já o que eu fiz. Eu já terminei a obra. Agora no outro dia eu vou descansar. Então o primeiro dia de Adão foi o descanso de Deus no 7º. Para mostrar para a humanidade, ei, dependa de mim. Acredite em mim, confie em mim. Porque Ele tem todo o poder. Mas irmão, se nós não experimentamos, é porque nós não acreditamos. Nós, quando surgem as tempestades, nós não acreditamos no poder de Deus. Nós duvidamos do poder dEle, do amor dEle, da presença dEle. Mas sem fé é impossível, você precisa acreditar. Querido, você percebe que quando Jesus caminhava, você já percebeu isso lendo os evangelhos? Jesus não chegava para as pessoas e falava assim, homem de pouca oração, homem de pouco jejum, homem de pouca subida no monte, homem de pouco recurso. Não, Jesus dizia homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Vai em paz, a tua fé te curou. Fé, acreditar no Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Pai, tem todo o poder. Ele é pai de alguém aqui nessa noite? Ele é o teu pai. Ele é o nosso Abba. Ah, meu irmão, a palavra de Deus fala sobre Jó. E Jó, depois de tudo aquilo que ele passou, eu e você não passamos e nem iremos passar o que Jó passou. Mas depois de tudo aquilo, Jó declara, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Abba. Ele tudo pode, e o plano dele não pode ser frustrado. Maravilha de Pai, amém? Esse é o nosso Pai. Eu separei aqui 5 características, mas, irmãos, tem muitas. Ele é criador, Ele é um Pai de abundância, Ele é todo poderoso. E a 4ª característica está no capítulo 2, versículo 16 e 17. Presta atenção, já estamos caminhando para os últimos pontos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Qual é a 4ª característica, pastor? O nosso Deus Pai, Ele nos dá liberdade com responsabilidade. O nosso Deus Pai concede a nós liberdade, mas com responsabilidade. Ele criou tudo aquilo ali, aquele paraíso, botou Adão lá, botou Eva, e deu liberdade para eles, mas falou, tá vendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Não come dessa árvore, porque vocês vão morrer. Ou seja, sejam responsáveis. Irmãos, esse é o Pai. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele não está aqui com uma algema. Ele não está aqui com, sabe,
um jugo para botar na tua cabeça e ande assim. Ele dá para nós liberdade, mas ele diz para nós: sejam responsáveis, sejam maduros, sejam adultos, porque Deus, ele não quer robô. Se ele quisesse uma linha de robô, ele teria feito com facilidade. Amém, Deus Todo-Poderoso? Não, ele fez você. Ele fez você com faculdades, com escolhas. Você escolheu vir aqui hoje, nessa noite, mas você poderia escolher ficar em casa. Poderia escolher ir para fazer um lanche, sei lá. Você tem escolhas. Nós acreditamos que o Espírito Santo fez uma obra aí para trazer você para cá. Você pensa que veio por acaso, mas você não sabe que lá nos bastidores o Espírito Santo estava jogando em você hoje. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou para a igreja, eu vou ceiar. Presença do Pai. Mas irmãos, Ele dá para nós liberdade e espera de nós responsabilidade. Ele espera que eu e você compreendamos o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 12: todas as coisas me são lícitas, são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu tenho liberdade, e tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A pessoa que anda na presença do Pai, essa pessoa sabe entrar e sabe sair. Ela possui da parte do Pai um discernimento. Ela sabe discernir: isso é para mim, isso já não é mais para mim. Isso aqui é para mim, isso eu posso, isso aqui já vai desagradar o meu Pai, isso já vai me levar para a morte, para o caminho errado. Mas ele tem liberdade. Isso que é pregado aí fora, esse pensamento que o crente não pode nada, irmãos, isso é antibíblico. Você tem liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade. Por isso que é muito bom andar na presença do Pai, porque você vai saber entrar e sair. Você não vai precisar: pastor, eu posso fazer isso, pastor. Querido, tu tem a presença do Pai. Ora para o Espírito Santo. Ora: Pai, eu posso? Pai, tu é comigo. Eu tenho liberdade. Ele vai falar com você. Porque o véu do templo rasgou para você e para mim. Glória a Deus. O véu do templo não rasgou só para pastor. Rasgou para todos. Todos têm acesso à presença. É o que nós vamos fazer logo em seguida aqui. Você pode desfrutar um relacionamento. Claro, pastor, eu orei, eu busquei a presença de Deus, mas ainda eu estou em dúvida. Nos procure, a gente está aqui para aconselhar. A gente está aqui para dar uma palavra, vamos orar junto. Mas eu quero dizer para você: você tem acesso ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo, amém? A palavra de Deus diz em Gálatas 5,13. Gálatas 5,13, olha só, irmãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Você tem uma liberdade da parte de Deus, mas quando aquilo vai aguçar a sua carne, você perdeu esta liberdade. Você deve retornar. Opa, isso já não é para mim. Isso já não faz mais parte para mim. Porque você anda na presença do Pai. Glória a Deus. E o Pai só tem o melhor para você. Ele é o melhor para nós. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Meus irmãos, é o nosso Abba. Eu quero concluir com a quinta característica para nós ceiarmos, que está no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3:8. O nosso Pai é criador. O nosso Pai é abundante. O nosso Pai é todo-poderoso. O nosso Pai nos dá liberdade com responsabilidade. E o nosso Pai é presente. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
A palavra de Deus diz que Adão e Eva pecaram aqui. Mas o interessante, irmãos, nessa passagem, é que Adão e Eva, eles tinham um discernimento da presença. Eles discerniram a presença de Deus andando no jardim, na viração do dia. Por que eles tinham esse discernimento? Porque com certeza o Senhor fazia isso antes. O Senhor caminhava entre aquele jardim. O Senhor se fazia presente entre Adão e Eva. Eles desfrutavam da presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E a quinta característica, querido, é que Ele é presente. O nosso Abba é presente. Ah, irmãos, o Senhor Jesus nos colocou em um lugar maravilhoso, onde nós podemos experimentar e viver nessa presença. Nós podemos viver uma vida na presença do Pai, porque Ele pagou um alto preço. Eu e você não estamos na presença do Pai, queridos, não foi uma moeda de pequeno valor. Jesus pagou caro para proporcionar para você, possibilitar eu e você estarmos vivendo o que vivemos hoje. Queridos, é de graça para nós, mas não foi de graça para Jesus. Custou sangue, custou flagelo, espinho, dores que eu e você jamais vamos experimentar, para que hoje eu e você pudéssemos estar na presença do Pai. Ele pagou um alto preço. Por isso, querido, quando nós não vivemos a nossa vida na presença do Pai, nós estamos desmerecendo o que Jesus realizou naquela cruz. A presença do Pai. Ele é presente, amém? Você consegue aqui nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, você consegue discernir a presença do Pai no seu dia? Você consegue discernir a presença do Pai lá no seu trabalho amanhã? Enquanto você vai estar ali na máquina, muitos na produção, o chefe, ou no computador, nas contas, com a sua mentalidade, você consegue discernir a presença do Pai? Você, mulher dona de casa, que está lá preparando o almoço, varrendo a casa, ou que você está no trânsito, você tem esse discernimento. Eu não estou sozinho, a presença do Pai está aqui agora. Isso foi o Pai, isso foi o Senhor. Nos estudos, Ele é presente, irmãos. Ele se torna ausente, porque nós não acreditamos. Nós não cremos na presença, mas Ele é. Ele está ali. Ele está conosco. Salmo 139, versículos 7 e 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Davi estava dizendo, não tem para onde ir. Aonde eu vou, a presença dele é real. A presença dele é real. Ô meu irmão, você pode estar onde for. Eu não sei o dia de amanhã, você pode estar num hospital, num leito. O Pai está lá com você. O Pai está lá. Ou tu acha que quando você atravessou lá, Ele te deixou? Ele está lá, Ele sabe, Ele cuida de nós. E nos mínimos detalhes, amém? Ele cuida nos mínimos detalhes. Para encerrarmos, para nós orarmos. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente. Ele é real. É um amigo verdadeiro. Ele é fiel. Irmãos, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que no teu barco está o Pai.
Nesse barco, nessa jornada na terra, se um dia você entregou a sua vida para Jesus Cristo e se tornou filho de Deus, você tem um pai. E nesse barco o pai está presente. Nessa trajetória, nessa caminhada, às vezes pode surgir tempestades. Parece que Deus não está presente, mas Ele está. Os discípulos experimentaram uma tempestade no barco, mas Jesus estava dormindo lá. Mas Ele não estava ausente, Ele estava presente. Pode surgir situações onde você vê assim, ó, poxa, Deus me abandonou. Não, Ele está presente. Da mesma forma que Ele andava com os seus discípulos lá, eles olharam para a tempestade: Senhor, nós vamos morrer, perecemos. Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Abba, o Salvador, se levantou: homens de pequena fé, até quando duvidaste? Mar, acalma-te, vento, cessa-te, e se fez grande bonança. Então pare de olhar para a tempestade, para a adversidade. Pare de olhar para os noticiários e olhe para o Pai, porque Ele está presente. Ele está presente no barco, Ele está ali do teu lado, e você vai andar com Ele. E na medida que você anda com o Pai, você é transformado, glória a Deus. Na medida que andamos com o Pai, nós somos santificados, nós somos curados, nós somos libertos, nos sentimos mais amados. Esse é o nosso Pai. Ele é pai de alguém aqui nessa noite? Deixa eu ver. Oh Espírito Santo, você e eu, nós temos um amado Pai, um querido Pai. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos nos colocar de pé. Coloque-se de pé. Nós vamos orar. Quero chamar aqui o ministério de louvor. E o Pai está aqui. O Pai está presente, amém? E se Ele colocou essa palavra no meu coração para pregar nessa noite, é porque Ele quer, irmãos, desenvolver este relacionamento com muitos de nós aqui. Chega de orfandade. Chega de andar sozinho. Chega de andar sozinha. Chega de desconfiar. Ele é Pai. E Ele está usando a minha vida aqui nessa noite. Nesse dia tão especial. Eu não sei qual é a tua experiência. Talvez você está aqui me ouvindo e você cresceu sem o pai. Foi criado pela sua mãe. Ou talvez você tinha o teu pai, mas na sua infância você via ali o seu pai chegar alcoolizado, bater na sua mãe, nunca te deu um amor, nunca te colocou no colo, nunca te deu um beijo. Eu não sei qual é a experiência, irmão. Filhos órfãos de pais vivos hoje. Mas saia nessa noite com isso no seu coração, que Deus é Pai. Ele cura você, Ele abraça você, Ele ama você por causa do sacrifício do seu único filho naquela cruz. Ele nos recebe como filhos. E nos relacionarmos com o Pai é honrar o sacrifício, é o que vamos fazer aqui ao ceiar. Talvez esteja machucado, ferido. O Pai vai te curar aqui nessa noite, amém? Ele vai te colocar no braço de amor dele. Ele vai pôr sobre você o manto de aceitação. Porque eu e você somos aceitos por intermédio de Jesus. Eu e você somos convidados ao banquete, entrar pela porta por intermédio de Jesus. É o nosso Abba. E nessa noite eu quero convidar você. Pode apagar as luzes para nós.
a você não se dirigir a Ele nessa noite, irmãos, como Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você fale Pai, até melhor, Paizinho. Ô pastor, tá me tirando? Talvez os mais velhos aqui, né? É para você também. Você que está aqui que é vovô, Ele é o teu papaizinho. Tu pode ter 80, 100 anos, você você é filhinho dele. E é dessa forma. Fecha os teus olhos, começa, papai, eu estou aqui. Começa a se render à presença do Pai. Começa a se entregar ao Pai. E você vai experimentar uma presença, você vai experimentar um amor. E se as lágrimas vierem na sua face, não segure. Não resista ao amor, não resista à paternidade, não resista à presença do Pai. Começa a se render a Ele, porque isso vai transformar você, vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. É a presença do Pai. Começa a se render, enquanto o ministério de louvor louva aqui. Começa. Oh, Espírito Santo, vai se rendendo ao Pai, vai se rendendo ao Abba, vai se rendendo ao Abba, vai se rendendo ao Abba aqui nessa noite. Fecha os olhos, se desligue de quem está ao seu redor. É você e o Abba, é você e a presença, é você e o Papai. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nessa noite. Nós podemos sentir a presença do Abba aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Antes era órfão, eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Espírito Santo, Espírito Santo. Queridos, olhem para cá por um instante. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas eu sinto de fazer algo aqui. Parece até algo de criança, mas é real. Eu gostaria, a não ser você que está com uma criança, com seu filho no colo, mas que você fizesse assim, aí na sua cadeira, assim, ó, como se você estivesse se abraçando. Como se você estivesse se abraçando assim. Faça isso na sua cadeira assim, como se você estivesse se abraçando. E eu vou orar, nós vamos orar aqui, o louvor vai ministrar para que o Pai te dê um abraço aqui nessa noite.
Ele vai te abraçar aqui nessa noite, nesse lugar. Isso. Faça, porque Ele está aqui. Espírito Santo, começa a dar abraços, Pai, nos teus filhos aqui nesse lugar. Vai abraçando a tua igreja. Vai abraçando a tua igreja. E esse abraço vai curar. Esse abraço vai libertar. Esse abraço vai restaurar. Esse abraço vai renovar. Vai recebendo o amor. Vai recebendo o perdão. Vai recebendo a cura. O abraço do Pai. O abraço do Pai. Seja abraçado. Seja abraçado. Seja abraçado por Ele. Me ama e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor, e nada pode nos separar. O Pai me adotou. Sou filho, o Pai me adotou, o Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era, não sou mais, eu era órfão, hoje sou filho. Oh, pessoas que estão na live, toda rejeição, todo o abandono, toda a culpa seja quebrado em nome de Jesus. Esse abraço vai alcançar vidas. Esse abraço vai alcançar. Esse abraço vai alcançar e vai transformar. Espírito Santo, toda rejeição, todo o abandono, toda a orfandade caindo por terra. Ele é Pai, Ele adotou, Ele é o nosso Abba. Ele, seja fortalecido nesse lugar. Seja abraçado nessa noite. Seja curado nessa noite. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, a alegria vai inundar o teu ser. A alegria, a festa, a satisfação que você não encontra no dinheiro, a satisfação que você não encontra no trabalho, a satisfação que você não encontra é um vazio, porque eu me esforço, eu faço isso, eu corro atrás, mas eu não me sinto realizado, eu não consigo desfrutar. Você vai encontrar no Pai. Ele está dizendo aqui, ó, ei, isso aí é a minha presença que vai fornecer para você. Você não vai encontrar, não adianta. Não adianta se matar, se rasgar. Essa satisfação só reside na presença de Jesus, na presença do Abba, é na presença do Pai. E na presença do Pai, com pouco você vai estar feliz. O pouco vai virar muito por causa da presença dele. Você vai se alegrar, você vai festejar, você vai vibrar. Mas eu não tenho tanto, pastor, eu não tenho. Mas a presença vai trazer para você. O milionário está lá, o rico está lá, com as suas mansões, mas não conseguem desfrutar, porque não conhecem o Pai. Mas quando eles conhecerem o Pai, eles vão ver, eu não preciso, o Pai é suficiente, o Pai é presente, o Pai é real, o Pai é a presença do Pai. Espírito Santo, Tu és um bom Pai, é quem Tu és, quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. cante. É quem eu sou, é quem eu sou, quem eu sou.
é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito. És perfeito em tudo que faz. Ele És perfeito em tudo que faz pra nós. Ele é. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Ele é perfeito. Tu és um bom Pai. Ele é bom, ele é bom. Quem tu és, quem tu és. É o que ele é. É quem tu és. Eu sou sou amado por ti. É quem eu sou.